Testemunho CCB, jovem curou hiponatremia no culto, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando tudo começou de maneira inesperada. Eu, Lucas, na época com 22 anos, havia acabado de chegar em casa após um longo dia de trabalho. O sol ainda brilhava forte, mas eu sentia um cansaço que não era apenas físico. Desde a manhã, uma fraqueza estranha me acompanhava, como se meu corpo estivesse pesado, sem forças para nada. Pensei que fosse apenas desidratação, afinal, o calor estava intenso e eu não havia bebido água suficiente. Tomei um copo grande de água gelada, deitei no sofá e fechei os olhos, esperando que o mal-estar passasse. Mas não passou. Pelo contrário, a sensação piorou. Comecei a sentir tonturas, como se a sala estivesse girando ao meu redor. Levantei-me com dificuldade e tentei caminhar até a cozinha, mas minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar na parede. Minha mãe, que estava na área de serviço, percebeu que algo não estava certo e veio correndo. "Filho, o que está acontecendo?" Ela perguntou, com a voz cheia de preocupação. Eu mal conseguia responder. As palavras saíam confusas, como se minha língua estivesse pesada. "Não sei, mãe. Estou me sentindo muito estranho." Ela colocou a mão na minha testa, mas não havia febre. Mesmo assim, seu rosto se encheu de medo. Decidimos que eu deveria deitar e descansar. Minha mãe me ajudou a chegar até o quarto, mas ao me deitar, a tontura aumentou. Comecei a ter náuseas e, em questão de minutos, vomitei tudo que havia comido no almoço. Minha mãe, assustada, ligou para meu pai, que estava no trabalho, e contou o que estava acontecendo. Ele disse que viria imediatamente. Enquanto isso, minha mãe ficou ao meu lado, orando em voz baixa: "Senhor Jesus, protege meu filho. Não sei o que é isso, mas tu sabes. Dá sabedoria para nós, Senhor." Eu ouvia suas palavras, mas mal conseguia concentrar-me nelas. A dor de cabeça havia se intensificado, como se alguém estivesse apertando minha cabeça com força. Meu pai chegou em menos de meia hora. Ao me ver naquele estado, seu rosto ficou pálido. Ele tentou me fazer algumas perguntas, mas eu respondia com dificuldade. As palavras saíam trocadas, como se eu estivesse bêbado, embora não tivesse ingerido nenhuma bebida alcoólica. "Isso não é normal", meu pai disse, com a voz trêmula. "Precisamos levá-lo ao hospital." Minha mãe concordou, mas antes de sairmos, ela segurou minha mão e orou novamente. "Pai Celestial, nós te pedimos, em nome de Jesus, que nos guie. Que os médicos possam descobrir o que está acontecendo e que tu, Senhor, coloques tua mão sobre o Lucas." Amenizamos um pouco, mas a angústia no coração de todos era grande. No hospital, fui atendido rapidamente. A enfermeira mediu minha pressão, que estava muito baixa, e perguntou sobre meus sintomas. Eu mal conseguia explicar, então minha mãe falou por mim. "Ele está com tontura, vômitos, fraqueza extrema e está falando confuso." O médico chegou em seguida, um homem sério, que me examinou com cuidado. Ele pediu exames de sangue urgentes e uma tomografia. Enquanto aguardávamos os resultados, meu pai não parava de andar de um lado para outro no corredor. Minha mãe, sentada ao meu lado, segurava minha mão e orava baixinho. Eu fechava os olhos e tentava me concentrar nas palavras dela, buscando forças em Deus. Os resultados dos exames chegaram e o médico entrou na sala com uma expressão preocupada. "Seu filho está com hiponatremia grave", ele disse. "O nível de sódio no sangue dele está extremamente baixo. Isso pode causar convulsões, coma e até mesmo ser fatal se não for tratado imediatamente." Minha mãe levou as mãos ao rosto, assustada. "O que é hiponatremia, doutor?" meu pai perguntou, com a voz falhando. O médico explicou que a hiponatremia ocorre quando há uma concentração muito baixa de sódio no sangue, o que pode ser causado por diversos fatores, como ingestão excessiva de água, problemas renais ou até mesmo desidratação severa. Ele precisa ser internado agora mesmo para reposição de sódio e monitoramento constante, o médico afirmou. Fui levado para uma enfermaria, onde me conectaram a soros e monitoraram meus sinais vitais a cada hora. Minha mãe não saía do meu lado. Ela segurava minha mão e orava sem parar. "Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos. Tu conheces o corpo do Lucas melhor do que qualquer pessoa. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que restaures o equilíbrio no corpo dele. Que o nível de sódio volte ao normal e que ele se recupere completamente. Não deixes que isso piore, Senhor. Nós confiamos em ti." Eu ouvia suas orações e, mesmo fraco, sentia uma paz estranha no coração. Sabia que Deus estava ouvindo. As horas passaram e, embora os médicos estivessem fazendo tudo o que podiam, meu quadro não melhorava. O nível de sódio subia muito devagar, e eu continuava com tonturas e fraqueza.
Naquela noite, enquanto minha mãe dormia em uma cadeira ao meu lado, eu olhava para o teto do hospital e falava com Deus em silêncio: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Se for da Tua vontade, me cura, Senhor. Se não for, dá forças para mim e para minha família. Mas eu peço, em nome de Jesus, que Tu me levantes dessa cama e me restaures completamente. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas, no fundo do meu coração, eu sentia que Deus estava comigo. No dia seguinte, domingo, minha mãe acordou cedo, e ao ver que eu ainda estava fraco, ela disse: Filho, hoje é dia de culto. Vamos orar para que Deus te dê forças para ir. Eu sei que Ele pode te curar lá. Eu queria ir, mas mal conseguia me levantar. Mesmo assim, com a ajuda dela e de meu pai, me arrumei e fui levado para a congregação. O trajeto foi difícil. Cada solavanco do carro parecia piorar minha tontura, mas eu aguentava, porque sabia que estava indo para a casa de Deus, onde Ele opera maravilhas. Chegando à congregação, fui recebido pelos irmãos com carinho. Muitos já sabiam do meu estado e vieram me abraçar, orando por mim. O irmão que presidia o culto aquele dia, ao me ver, veio até mim e perguntou como eu estava. Contei a ele sobre a hiponatremia e como os médicos estavam preocupados. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Irmão, hoje Deus vai te curar. Vamos orar juntos. Aquelas palavras me deram esperança. O culto começou e durante os hinos eu me esforçava para cantar, mesmo com a voz fraca. Quando chegou o momento das orações, o irmão que presidia pediu que todos orassem por mim. Ele fez uma oração poderosa: Pai Celestial, nós te pedimos, em nome de Jesus, que toques no corpo do nosso irmão Lucas. Tu conheces cada célula do corpo dele. Nós te pedimos que restaures o equilíbrio no sangue dele, que o nível de sódio volte ao normal e que ele seja completamente curado. Não por mérito nosso, Senhor, mas pela tua misericórdia e pelo sangue de Jesus. Amém. Depois da oração, senti algo diferente. Era como se uma corrente de paz tivesse entrado em mim. A tontura começou a diminuir, pouco a pouco. Meus pais perceberam a mudança e olharam para mim com esperança. Você está se sentindo melhor, filho? Minha mãe perguntou. Eu assenti ainda fraco, mas com uma certeza no coração de que Deus estava agindo. O culto continuou e ao final, o irmão que presidia veio até mim e disse: Irmão, você vai sair daqui curado. Deus já ouviu nossas orações. Voltei para casa após o culto, ainda fraco, mas com uma fé renovada. Na segunda-feira fui ao hospital para novos exames. O médico, ao ver os resultados, ficou surpreso. Seu nível de sódio voltou ao normal, ele disse, olhando para os papéis com incredulidade. Isso não é comum em casos tão graves como o seu. Geralmente, a recuperação é lenta e requer vários dias de tratamento. Minha mãe sorriu e disse: Doutor, foi Deus quem curou meu filho. O médico balançou a cabeça, admirado, e disse: Bem, continue se cuidando e mantenha uma alimentação equilibrada. Nos dias seguintes, minha recuperação foi completa. A fraqueza desapareceu, as tonturas sumiram, e eu voltei à minha rotina normal. Mas mais do que a cura física, o que ficou marcado em meu coração foi a fidelidade de Deus. Ele ouviu as orações da minha família, dos irmãos na congregação, e agiu com misericórdia. Não foi por mérito meu, mas pela sua graça e pelo poder do nome de Jesus. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus esteve presente em cada momento daquele sofrimento. Ele não nos abandonou. Mesmo quando os médicos estavam preocupados, Deus tinha o controle. Ele conhecia o meu corpo melhor do que qualquer especialista e no seu tempo operou a cura. Não foi através de remédios ou tratamentos humanos, embora eles tenham sido usados, mas foi pela fé e pela oração que a vitória veio. Quero agradecer a Deus por essa maravilha em minha vida. Agradecer aos meus pais que não deixaram de orar por mim nem por um instante. Agradecer aos irmãos da congregação, que se uniram em oração e me sustentaram com sua fé. E acima de tudo, quero glorificar o nome de Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, Ele libera, Ele salva. Não há enfermidade que Ele não possa curar, não há situação que Ele não possa mudar. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por lutas. Não importa quão grave seja a enfermidade, não importa quão difícil seja a batalha, Deus está no controle. Ele ouve as nossas orações e age no tempo certo. Basta confiar nele, buscar a sua presença e não desanimar. Porque no final a vitória é nossa, em nome de Jesus. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele fez e continua fazendo em minha vida. Amém. Quando penso naqueles dias de provação, lembro-me de uma noite em especial, quando a dor no corpo e a fraqueza eram tão intensas que mal conseguia me levantar da cama. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, sentou-se ao meu lado e começou a ler as Escrituras em voz alta.
Ela não escolheu qualquer passagem, mas aquelas que falavam do poder de Deus para sarar e restaurar. Enquanto ela lia, eu sentia uma paz que não vinha de mim, mas do Espírito Santo, que estava ali no quarto, confirmando cada palavra. Foi como se o próprio Senhor dissesse: Filho, não temas, porque eu estou contigo. Esta batalha já está ganha. Naquele momento, não havia mais espaço para dúvidas. Mesmo com o corpo debilitado, meu coração se encheu de uma certeza que só quem já passou por uma prova assim pode entender. Não era uma esperança vaga, mas uma convicção profunda de que Deus ia me levantar. E foi assim, com essa fé inabalável, que minha mãe e eu oramos juntas. Ela colocou as mãos sobre minha cabeça e com voz firme, mas cheia de emoção, disse: Senhor, o Senhor é o nosso médico. O Senhor conhece cada célula do corpo do meu filho. Em nome de Jesus, eu peço, restaura a saúde dele, fortalece-o, e que esta enfermidade seja apenas uma lembrança do teu poder. Que os médicos fiquem admirados, que os irmãos sejam fortalecidos, e que a tua glória seja vista por todos. Enquanto ela orava, eu sentia algo diferente dentro de mim. Não era apenas alívio físico, mas uma renovação espiritual. Era como se o Senhor estivesse me preparando não só para a cura, mas para algo maior, um testemunho que glorificasse o seu nome. E assim, naquela noite, mesmo antes de a cura se manifestar por completo, já havia uma vitória no meu coração. No dia seguinte, quando acordei, ainda sentia fraqueza, mas havia uma diferença. O cansaço não era mais o mesmo, era como se o corpo estivesse respondendo a uma ordem divina. Minha mãe me ajudou a me levantar, e pela primeira vez em dias, consegui ficar de pé sem sentir tonturas. Glória a Deus, ela exclamou, e nós dois choramos de gratidão. Não era ainda a cura total, mas era um sinal de que Deus estava agindo. E isso bastava para nos encher de fé. Quando cheguei ao culto naquele domingo, muitos irmãos já sabiam da minha situação e vieram me abraçar, colocando as mãos sobre mim e orando. Um dos anciãos, homem de muita fé, aproximou-se e disse: Irmão, hoje é o dia da tua libertação. Deus já te curou, e agora é só uma questão de manifestar. Não saia daqui sem receber a bênção completa. Suas palavras me marcaram, porque não eram apenas de encorajamento, mas de autoridade espiritual. Ele não estava falando por si mesmo, mas movido pelo Espírito. Durante o culto, enquanto os hinos eram cantados, senti uma presença tão forte de Deus que mal conseguia permanecer de pé. Era como se uma corrente de poder estivesse passando pelo meu corpo. Quando o irmão que presidia fez a oração pelos enfermos, ele mencionou meu nome e disse: Senhor, este jovem tem sido fiel, e sua família tem buscado a tua face. Não deixes que a enfermidade prevaleça, mas mostra o teu poder aqui, agora, para que todos vejam que tu és Deus. Nesse momento senti algo como um calor intenso percorrer meu corpo, desde a cabeça até os pés. Não era uma sensação física comum, mas algo sobrenatural. Quando o culto terminou, eu já não sentia mais as dores que me afligiam há semanas. A fraqueza tinha desaparecido. Foi como se Deus tivesse passado a mão sobre mim e dito: levanta-te e anda. Os irmãos ao meu redor começaram a louvar a Deus, e muitos choravam de alegria. Um dos médicos que frequentava a congregação, homem sério e de poucas palavras, veio até mim e com os olhos brilhando, disse: Isso não é normal. Os exames mostravam que você ainda precisaria de dias para se recuperar. Mas Deus fez o que a medicina não poderia fazer. Sua fala confirmou o que eu já sabia no coração. Aquilo era um milagre. Nos dias que se seguiram, os exames foram se normalizando de uma forma que até os profissionais de saúde ficaram admirados. O nível de sódio no meu sangue, que estava perigosamente baixo, voltou ao normal sem que fosse necessário qualquer procedimento invasivo. Os médicos disseram que era um caso raro, mas eu sabia que não era raridade. Era a mão de Deus agindo em resposta à fé do seu povo. Uma coisa que marcou muito minha família foi a forma como os irmãos da congregação se uniram em oração. Não foram apenas palavras ditas de passagem, mas clamores sinceros, jejuns, vigílias. Muitas vezes, enquanto eu descansava, minha mãe recebia ligações de irmãs em Cristo dizendo: Estamos orando por você agora. O Senhor vai te curar. Essa rede de intercessão foi um dos maiores sinais do amor de Deus por mim. Não era só minha família clamando, mas um corpo inteiro, unido, levando minha necessidade diante do trono da graça. Houve também momentos em que a tentação de desanimar bateu à porta. Satanás, que não quer ver ninguém livre, tentava colocar pensamentos de dúvida: e se não sarar? E se piorar? Mas foi aí que a palavra de Deus se tornou minha espada. Toda vez que uma ideia ruim vinha, eu respondia com as promessas das Escrituras: pelos seus feridas, fui sarado. Isaías 53, 5. O Senhor é quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3.
Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não era uma batalha fácil, mas a cada vez que resistia à dúvida com a fé, sentia que estava mais perto da vitória. Uma coisa que aprendi nessa prova é que Deus não só cura o corpo, mas também o coração. Antes de ficar doente, eu era um jovem que, embora frequentasse os cultos, ainda tinha certas inquietações, certas coisas do mundo que me chamavam a atenção. Mas naquela luta, Deus me mostrou que a verdadeira vida está nele. Não há paz maior do que estar nos seus braços, não há segurança maior do que confiar na sua vontade. Hoje, olho para trás e vejo que a enfermidade foi um instrumento nas mãos de Deus para me aproximar ainda mais dele. Minha mãe costumava dizer: filho, às vezes Deus permite que passemos por vales escuros para que possamos ver a luz dele com mais clareza. E foi exatamente isso que aconteceu. No meio da dor, vi a fidelidade de Deus de uma forma que nunca tinha visto antes. Vi irmãos que nem conhecia bem intercedendo por mim com lágrimas. Vi minha família se ajoelhando juntos, não só pedindo a cura, mas agradecendo antecipadamente, como se já tivessem recebido. Essa atitude de gratidão, mesmo antes da resposta chegar, foi uma grande lição para mim. Hoje, quando vejo alguém passando por uma enfermidade ou uma prova difícil, procuro encorajá-lo com o que aprendi. Digo: irmão, não é no desespero que a vitória vem, mas na confiança. Deus não se atrasa. Ele sabe o momento certo. Enquanto esperamos, devemos louvar, porque a fé que não louva é uma fé fraca. Muitas vezes as pessoas pensam que só devem agradecer depois de receberem a bênção. Mas a Bíblia nos ensina a dar graças em tudo, 1 Tessalonicenses 5:18. E foi assim que minha família agiu, com gratidão mesmo no meio da tempestade. Um detalhe que nunca esquecerei foi a forma como as crianças da congregação também participaram dessa batalha. Certa vez, uma menina de uns 8 anos, filha de um dos diáconos, veio até mim depois do culto e disse: irmão, eu orei por você ontem à noite. Deus me mostrou que você ia ficar bom. Sua fé simples, mas pura, me tocou profundamente. Se uma criança podia crer assim, por que eu, sendo mais velho, duvidaria? Aquilo me ensinou que a fé não depende da idade ou do conhecimento, mas de um coração sincero diante de Deus. Outra coisa que Deus me mostrou foi a importância de não murmurar. Nos momentos mais difíceis, quando a dor apertava, era fácil reclamar: por que comigo, Senhor? Mas o Espírito Santo me lembrava de Jó, que mesmo perdendo tudo, adorou a Deus. Jó 1:20. Então, em vez de murmurar, eu começava a cantar hinos baixinho, mesmo deitado na cama. Louvado seja o nome do Senhor, que dá e tira, mas sempre é fiel. Essa atitude mudou tudo. A murmuração afasta a bênção, mas o louvor atraía a presença de Deus. Quando finalmente recebi alta médica, o doutor que me atendeu, embora não fosse crente, disse algo que nunca esqueci: há coisas que a ciência não explica. Você teve uma recuperação que estatisticamente não deveria ter acontecido tão rápido. Se foi sua fé que fez isso, então continue nela. Aquelas palavras foram como um selo divino no meu testemunho. Não era um homem de Deus falando, mas alguém que, pela lógica humana, não tinha como negar que algo sobrenatural tinha acontecido. Depois disso, minha vida mudou em muitos aspectos. Passei a valorizar mais os cultos, a oração em família, a leitura da Bíblia. Antes, às vezes ia à congregação por obrigação, agora ia por amor. Entendi que a igreja não é um lugar que frequentamos, mas um corpo do qual fazemos parte. Cada irmão, cada irmã é importante. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é curado, todos se alegram. Essa unidade é um dos maiores sinais de que estamos no caminho certo. Também aprendi que os milagres não são apenas para os grandes servos de Deus, mas para qualquer um que crê. Não preciso ser um pregador famoso ou ter um ministério conhecido para experimentar o poder de Deus. Basta ser um filho fiel, que busca a sua face com sinceridade. O Senhor não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Se Ele curou a mim, um jovem comum pode curar qualquer um que nele confiar. Hoje, sempre que tenho oportunidade, compartilho esse testemunho, não para me glorificar, mas para que outros sejam encorajados. Já vi irmãos com enfermidades graves se apegarem a esta história e depois receberem suas próprias curas. Uma irmã, por exemplo, que sofria com problemas renais, ouviu meu relato e disse: se Deus fez por você, pode fazer por mim. Ela começou a orar com mais fé, e em pouco tempo, os médicos ficaram surpresos com a melhora em seus exames. Isso me mostra que quando compartilhamos o que Deus fez, estamos plantando sementes de fé em outros corações. Às vezes, as pessoas perguntam: e se a cura não vier? Minha resposta é sempre a mesma: Deus sabe o que é melhor. Se a cura não vier da forma como esperamos, não significa que Ele não nos ama. Significa que Ele tem um propósito maior, que talvez não entendemos ainda.
Mas uma coisa é certa, Deus nunca abandona os seus. Mesmo que a enfermidade persista, Ele dá força para suportar. Mesmo que a batalha seja longa, Ele está conosco no fogo. Daniel 3:25. E no final, seja aqui ou na eternidade, a vitória é nossa. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas a cura de uma enfermidade, mas uma vida transformada. Deus não só restaurou meu corpo, mas também meu espírito. Ele me deu uma fé mais forte, um amor maior pela sua palavra e um desejo intenso de servir. Se antes eu era um jovem que só pensava em si mesmo, agora meu maior desejo é ver almas sendo salvas, irmãos sendo fortalecidos e o nome de Jesus sendo glorificado. Por isso, termino este testemunho com o mesmo coração de gratidão com que comecei. Não foi por merecimento, não foi por justiça própria, mas pela misericórdia de Deus que hoje estou aqui, são e salvo. Que este relato sirva para lembrar a todos que não importa quão grande seja a prova, Deus é maior. Não importa quão escura seja a noite, a luz dele nunca se apaga. Basta confiar, orar e não desistir, porque no final a vitória pertence aos que creem. Que Deus abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele fortaleça os que estão fracos, cure os que estão doentes e console os que estão aflitos. E que, acima de tudo, o nome de Jesus seja exaltado hoje e para sempre. Amém.